Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luan Nascimento e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a língua chinesa. Essa foi minha ideia hoje, né, e falar um pouquinho sobre alguns aspectos da língua. É muito interessante, né, você ir para um outro lugar, visitar um outro país tão diferente, com uma cultura tão diferente e se desafiar a aprender uma língua tão diferente, né? Mas é uma experiência muito legal e foi muito bom. Eu morei na China durante 2014 a 2016 e eu gostaria de fazer alguns vídeos falando sobre alguns dos desafios de aprender essa língua tão diferente. Uma coisa que muitas pessoas já ouviram falar e comentam é que a língua chinesa é uma língua conhecida por ser tonal. O que significa isso, uma língua tonal? Significa que cada sílaba em chinês pode ser pronunciado em tons diferentes, assim como tons de uma música, e esses tons vão diferenciar o significado daquela sílaba, vão diferenciar o significado daquela sílaba, daquela palavra. Por exemplo, quando a gente aprende na escola que o M mais o A, que o M mais o A pronuncia ma, tanto faz a forma, o tom que você pronuncia, né? Ma, tanto faz. M mais A é ma. Em chinês, cada sílaba tem três aspectos. A gente tem a consoante e a vogal, que vão formar um som. Mas além da consoante e da vogal, você tem o tom na vogal. Ou seja, você tem formas diferentes de pronunciar a mesma sílaba ma com significados diferentes. Então vamos ver como é que são esses tons? Então em chinês, basicamente, nós temos 4 tons, né? O primeiro tom ele é simbolizado com um risco em cima da vogal, né? E ele é um tom contínuo, né? A gente pronuncia esse A assim. A, A. Esse é o segundo tom. O segundo tom é simbolizado com um sinal que sobe. Porque é exatamente isso que acontece. É um tom que sobe, né? A. É como se você tivesse... Parece com a entonação de pergunta da língua portuguesa. Parece que você está fazendo uma pergunta cada vez que você pronuncia uma sílaba com o segundo tom da língua chinesa. Mas não é exatamente uma pergunta, é o tom daquela sílaba. A. Então, primeiro tom, A. Segundo tom, A. O terceiro tom, ele é simbolizado com um chapéu ao contrário, né? Ele simboliza que o tom desce e depois sobe, tá? Parece para nós brasileiros, para muitos ocidentais, que você está pronunciando essa sílaba, essa vogal duas vezes. Uma caindo, uma subindo. É mais ou menos isso. É óbvio que quando os chineses estão falando rápido, não vai parecer que eles estão falando aquela vogal duas vezes. Realmente você começa a entender e perceber a entonação do terceiro tom, né? Que desce o tom e sobe o tom. A. Então, primeiro tom, A. Segundo tom, A. Terceiro tom, A. E o quarto tom, ele é um tom que desce, né? Um tom descendente. E ele é forte. A. Então você tem A. Esses são os sons da língua chinesa. E aí, vamos ver um exemplo na prática, né? Como que isso faz diferença na língua, né? No mandarim, na língua chinesa, como isso faz diferença. Por exemplo, eu vou pegar a sílaba fan. Fan. Esse caractere aqui,
é o fan. Mas esse caractere se lê no primeiro tom. Fan, fan. E significa quadrado. Quadrado, fan. Esse outro caractere aqui, esse caractere é o fan, fan. Você vê, é o segundo tom. Fan. E ele significa casa, ou um quarto, né? Um espaço em que a gente vive, casa ou quarto. Fan. Segundo tom. O caractere aqui, esse é o fan, quarto tom. Fan. E ele significa deixar, soltar. Então, deixar uma coisa num lugar ou soltar algo, deixar na mesa, é o fan. E também tem, que é o fan, fan, fan. Terceiro tom. Esse caractere significa visitar. Então, olha só. Fan, quadrado. Fan, casa. Fan, visitar. Fan, deixar. Todos esses caracteres usam a sílaba fan, mas em tons diferentes, com significados diferentes. Mas você pode reparar uma coisa. Além dos tons na pronúncia chinesa, na escrita chinesa, a gente tem o uso dos radicais. E você pode perceber que todos esses caracteres possuem um radical em comum. Uma parte do caractere é igual. E isso vai facilitar muito no aprendizado dos ideogramas, dos caracteres chineses. Bom, é isso. Essa é a base que a gente precisa ter para entender os tons chineses e assim começar a entender melhor esse idioma.